Vamos conversar um pouquinho sobre as notícias do dia com o Silvio Catiabava, que é sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, participa sempre às terças aqui com a gente. Oi, Silvio, como você está? Tudo bem por aí? Meu bem, Thalita, você vai bem também? Tudo certo por aqui também. Silvio, vamos repercutir um pouquinho essas falas do ex-presidente Lula, então. Ele volta a falar sobre Geraldo Alckmin, que, enfim, tem rendido muitas discussões, principalmente nas redes, enfim, né? Há essa sinalização de que Alckmin poderia talvez acessar um público que Lula não acessa hoje em dia. A expectativa, e ele diz isso, ele dá a entender isso na fala dele, inclusive, que essas conversas que são feitas, inclusive com Alckmin, visam também formar um congresso com maioria, porque será necessário caso Lula seja eleito, né, para realmente desfazer algumas ações tomadas pelo governo Bolsonaro, para conseguir avançar com outras. Então, como que você tem visto essas articulações do ex-presidente Lula e principalmente esse nome de Geraldo Alckmin que participa? E, claro, Sérgio Moro também, porque ele citou o Sérgio Moro, fez uma fala importantíssima que quer que Sérgio Moro apareça cada vez mais, justamente para se expor, para que a gente conheça quem é essa figura Sérgio Moro sem toga. Eu vejo que nós precisamos olhar um pouquinho antes para poder chegar nessa resposta, né? Que é o caminhão de dinheiro que o Congresso aprovou para a campanha eleitoral. Nós temos o fundo eleitoral, nós temos as emendas parlamentares, somando tudo, dá mais de 35 bilhões que vão ser gastos dessa forma, né? As emendas do relator, as emendas dos outros, o fundo partidário, o fundo eleitoral. E essa montanha de dinheiro é repassada aos dirigentes partidários, na proporção das suas bancadas no Congresso, né, para viabilizar os seus candidatos. Eles vão tentar reeleger-se, eles vão tentar eleger aqueles que estão dirigindo os partidos e que já são parlamentares, né? Então, o desenho que está se pintando é que nós vamos ter um Congresso muito conservador, muito, eu diria até assim, sem condições de poder discutir os problemas nacionais. Quer dizer, a gente tem visto quem são os parlamentares do PSL, de outros partidos que estão eleitos, que não têm a mínima formação para isso, não é? Não se interessam, inclusive, pelos assuntos do Brasil, né? Então, dito isso, quer dizer, o cenário, vamos dizer assim, do próximo período pós-eleição, ele é um cenário de dificuldades não só econômicas para o Brasil, a situação não está boa, né? Não só de enfrentar o desmanche das instituições que foi sendo feito pelo Bolsonaro todos os dias, né? Mas ele vai enfrentar um Congresso também que tem tudo para ser um Congresso de barrar as iniciativas do Executivo. Então, o que é que o Lula está tentando? Quer dizer, primeiro ele está fazendo um sinal, né? Olha, o Alckmin não é aquele de esquerda, assim, e eu estou conversando com ele para ser o meu vice, né? Então ele está fazendo um sinal ao pessoal, vamos dizer assim, que é antipetista, mas não é bolsonarista, né? A outra coisa é que ele está sinalizando que vai fazer poucas mudanças substantivas, né? Na hora que ele agrega um vice-conservador e que ele tem um Congresso que vai lhe dar muito problema caso ele seja eleito, né? Quer dizer, ele está se preparando para um período em que vão ser necessárias tomar algumas medidas. Ele está falando assim, eu tenho que botar o rico no imposto de renda, não sei o que e tal, que não são agradáveis, que não vão falar, não vão fazer a Faria Lima sorrir, não é? Mas que precisam ser feitas. E aí ele tem que costurar uma base parlamentar capaz de aprovar os projetos que ele vai propor, não é? Então, a expectativa não é de um governo que vai fazer profundas transformações, mas é um governo que vai enfrentar a fome, vai enfrentar o desemprego, vai tentar reconstruir as instituições brasileiras. Eu já falei em algumas oportunidades, eu entendo isso como um governo de salvação nacional, né? E nesse sentido, ele tem que somar todos aqueles que são antifascistas, que são, enfim, quer dizer, democratas dos mais variados perfis. Nós temos democratas conservadores também.
Os democratas liberais são democratas e são conservadores. Temos democratas mais socialistas, né? Que, por exemplo, o pessoal do PSOL se identifica como tal, né? Então, essa variação ela precisa encontrar um mínimo denominador comum. Eu acho que nós estamos falando, inclusive, dos bens comuns quando a gente está falando disso. Nós temos que garantir a água com qualidade para todo mundo, nós temos que garantir um SUS melhorado, que está segurando uma onda terrível nessa pandemia e consegue fazer isso, porque foi uma conquista de anos essa construção. Nós temos que garantir uma educação boa. E esses projetos eles podem ser mobilizados sem que haja grandes projetos de reformas e transformações, né? Então, eu imagino um governo tapando os buracos, os ralos pelos quais o dinheiro público sai, não é? A sonegação, o caixa 2, enfim, as coisas assim, as isenções tributárias, para poder juntar dinheiro para fazer essas coisas. Mas para isso precisa de um Congresso que apoie, ou pelo menos que lhe garanta uma maioria que ele possa aprovar, né? Então eu vejo dessa forma assim, a presença do Alckmin. Além do que, convidando o Alckmin para vice, né, ele está facilitando a disputa de governador do estado de São Paulo para o Haddad, né? Então é um jogo de xadrez, compensa aqui, pede lá. Em Pernambuco, o PT vai apoiar o PSB, em outros lugares também, né? Quer dizer, então tem aí um jogo que passa pelas federações também, que ainda não está muito bem claro que composições vai ter, mas o Lula está fazendo o que ele precisa fazer. Ele precisa costurar uma possibilidade de governo junto ao parlamento. Quem não tiver maioria no parlamento, no Congresso Nacional, né, não vai conseguir fazer muita coisa, né? Então, sim, eu vejo um pouco dessa forma, né? Quer dizer, sim, agora, diga. Não, eu vejo, inclusive, que as críticas mais ferrenhas à chapa com Alckmin parte de uma esquerda que contava com um imediatismo nessas transformações profundas, né? E como você coloca, talvez seja um momento primeiro de trabalhar com a questão da fome, de fortificar instituições como o SUS, que estão sendo danificadas, que foram danificadas durante esses últimos anos, para depois passar para um segundo momento de transformações mais radicais, né? Porque senão a gente corre o risco, inclusive, de um bolsonarismo voltar a tomar o poder ali daqui 4 anos, né? Então, eu concordo, eu acho que é perigoso. É o risco nos Estados Unidos que nós estamos vendo, sim, né? Agora, justamente, por exemplo, nós vamos ter eleições parlamentares lá, e é muito possível que o Partido Republicano retome o controle das duas casas, do Senado, sim, e da Câmara dos Deputados, complicando a vida do Biden, complicando a vida dos democratas e aplainando a campanha do Trump na próxima eleição, não é? Nós temos aqui, inclusive no Brasil, né, a gente tem estudado isso, nós temos debatido isso, uma presença significativa de apoiadores do Bolsonaro. Eu ainda não dou como favas contadas a eleição do Lula. Eu acho que esse ano vai ser um ano de muita sujeira, muita fake news. Houve uma pesquisa agora que saiu publicada na Folha de que 275 mil mensagens por dia foram originadas do grupo do Bolsonaro, desmentindo a possibilidade de eleições limpas, dizendo assim, olha, as urnas vão fraudar as eleições, ainda hoje, não é? Então ele está retomando uma conversa que já teve antes, sinalizando que esse ano não vai ser tranquilo. Quer dizer, é uma questão delicada, que nós vamos atravessar um ano com violência, eventualmente com mortes no campo da política, né? Com confrontos de rua, pode ser, né? E não tem nada tranquilo, não, que nós vamos ter já está garantido que o Lula se elegeu. Eu não vejo assim.